burnout. Para começar, você sabe o que significa essa palavra? Burn, queimar, out é algo que está fora ou esgotado. Resumindo, é quando você sente que não tem mais nada para dar, está completamente consumido física e emocionalmente. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde incluiu o burnout no CID, na Classificação Internacional de Doenças, o CID-11, como um fenômeno ocupacional. Um levantamento do ISMA, Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, essa é a tradução do nome, na verdade, mostrou que 32% dos profissionais brasileiros estão em risco de desenvolver o burnout. Isso coloca o Brasil lá no topo dos países com mais estresse no trabalho. Para enriquecer essa conversa, temos aqui no Pode Pirar 2 psicólogas que vão trazer uma visão super especial ao tema. É claro que você já conhece a nossa anfitriã, Kátia Coutrin, e ela trouxe uma convidada muito especial, Juliana Aparecida Guilherme. Para quem não conhece, eu vou apresentar a Juliana. Ela é psicóloga, pedagoga, com especialização em psicopedagogia. Ela atua na clínica com crianças, adolescentes e também faz orientação profissional, inclusive para pessoas com deficiência. Tudo isso com base na Gestalt terapia. Bom, fiquem aí, porque esse papo está só começando. Eu garanto que ele vai ser muito esclarecedor. Vamos começar com a Juliana. Juliana, você vivenciou o burnout, né? Isso. Além da visão da psicologia, você traz uma vivência pessoal. Traz pra gente essa vivência. Claro. Bom, primeiro agradecer o convite especial da Kátia. Você, Mari, muito receptiva. Foi muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso, né? E eu falo que o burnout foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Ou a pior coisa? Não sei. Em alguns pontos a melhor, em alguns pontos a pior, né? Por quê? Ele foi a minha chave de virada, né? Foi uma pena que eu precisei chegar aonde eu cheguei para me refazer. Mas já que cheguei, então como que eu me reconstruo? O que eu vou fazer com isso, né? Eu acho que esse é o norte que a gente precisa ter. Sobre todas as experiências negativas e difíceis da nossa vida. Eu já estava estudando psicologia e eu estava trabalhando numa instituição e eu falo que o burnout ele é sobre uma relação. Na base da Gestalt terapia, a gente aborda muitas relações e a responsabilização sobre isso. Por exemplo, qual é a minha responsabilidade nessa relação? Qual é a minha responsabilidade dessa escolha? Eu escolhi, né? Tendo o existencialismo aí como base, eu escolho, eu faço escolhas o tempo todo. Então, numa relação trabalho e profissional, é uma relação. Por mais que a gente está falando de capitalismo, troca, dinheiro, é uma relação. Uhum. E nessa relação, ambos estávamos doentes. Eu, que tenho, sim, não é sobre minha culpa, mas é minha parcela, meus movimentos, minhas não entregas, e a empresa. Uhum. Em não me ouvir, em não me apoiar, né? Trazer um ambiente competitivo. Ali naquele cenário em que eu vivenciei, no meu cenário, era sobre machismo. Então quer dizer que não é só sobre uma sobrecarga no trabalho, ou talvez... Porque eu penso também assim que o burnout ele pode ser resultante de um assédio moral, de ambiente tóxico, e também essa questão do machismo impera na questão do ambiente do trabalho, então, Juliana. O que intoxica, né? O que intoxica? O que deixa tóxico? As relações mal vivenciadas lá dentro do trabalho. Pessoas tóxicas, né? Era uma cultura, né? Uhum. Então, foi assim, eu não me encaixava naquele ambiente. Não era... Porque muito se fala sobre a empresa acolher, e sim, ela é a principal responsável, porque é um fenômeno ocupacional, né? Uhum. Conforme você mesmo trouxe pela OMS, definido. Mas a gente também não pode simplesmente colocar a culpa é só dela. Então, assim, em que sentido? Eu estava no lugar errado na hora errada, gente. Uhum. Eu caí de paraquedas em algo que parecia ser a melhor decisão da minha vida e não foi. E tá tudo bem. Tinha um exercício muito grande, assim, uma lista de afazeres de 32 itens. Ou seja, se eu fizesse um por dia,
eu não dava conta da demanda no mês, porque o Nossa, mês tem 30 dias. É claro que, é que eu digo assim, na proporção. Eu tinha que fazer atendimentos, eu tinha que olhar o WhatsApp, eu tinha que entregar partes burocráticas, administrativas, e há quem consiga segurar os pratinhos, mas a Juliana, daquele momento, não conseguia. E aí que entra eu. É sobre mim e para com a empresa. E aí, a gente tem que olhar para ambientes tóxicos, a gente tem que olhar para pedidos de ajuda, a gente tem que olhar para alguns sinais. E o que acontece? No meu processo, eu não fui percebendo sinais. E isso é muito comum em quem está passando e vivenciando burnout. Quais que são esses sinais, esses sintomas que você teve que no começo você não percebeu, mas depois que você chegou lá na frente que a coisa desandou? A gente pode falar, existe, quem for pesquisar depois, verifica. Mas existem algumas fases do burnout, né? Uhum. Então, a primeira delas é o estresse. E o que é o estresse? Né? Porque burnout é estresse? Burnout é ansiedade? É depressão? Eu falo que é um pouco de tudo isso e nenhum deles. É um pouquinho de tudo. Eles podem se coexistir, né? Mas, assim, o estresse ele é uma resposta natural do organismo sob um efeito de pressão. Então, eu estou sendo pressionada, eu entro em estresse e não necessariamente é ruim. A gente acha que estresse é algo ruim. Uhum. Mas não necessariamente. O estresse, ele é uma coisa que nos movimenta. Sim. É ele que faz com que a gente haja, com que a gente, enfim, busque e se movimente. Porém, quando ele vira crônico, ele estagna. Uhum. O movimento vira o contrário. Então, eu comecei a ficar estressada. Essa foi a primeira parte. E aquela sensação de não dou conta. Uhum. Não dou conta, não dou conta, não dou conta. Aí, o que você faz? Leva o trabalho para casa. Uhum. E a empresa nunca me pediu. Quero deixar isso bem claro, porque, né? O que é certo é certo. Então você leva o trabalho e o estresse para casa, né? E o estresse para casa. E aí, você nunca relaxa, porque você acha assim, é final de semana, você vai num churrasco e você leva o computador, porque, não, enquanto eu tô ali batendo um papo, eu vou trabalhar. Você tá levando para sua mente, né? Porque ou você vai trabalhar, ou você vai ficar com os seus amigos, enfim. Depois desse estresse... E aí, as pessoas ao redor, o meu esposo me falava, Juliana, você é competente, que daí vem o desvalor. Uhum. Então, no desvalor, eu não consigo, eu não sou capaz, o fulano faz. E isso é sob a minha perspectiva. Claro que, de alguma forma, eu recebia esses sinais da empresa também. Com o fulano sendo elogiado, sendo aclamado, e eu sendo... Cada e-mail que eu mandava era corrigido, nunca estava certo. E aí você começa a errar mesmo. Uhum. E aí você começa a entrar num movimento de não conseguir entregar, de verdade. E o meu esposo falava, Ju, você é boa. Aí eu falava assim, você não pode falar de mim profissional porque você nunca trabalhou comigo. Você não me conhece, eu não sou boa. Eu posso ser boa esposa, eu posso ser boa... Mas eu não sou boa profissionalmente. E quais seriam esses fatores de risco aí, Juliana, que podem contribuir? A gente está falando que não é só ambiente de trabalho, né? Você está contextualizando o ambiente de trabalho, mas o que mais que teria para pensar em burnout além do trabalho? E aí depois eu quero voltar com você aqui, quais foram aí as consequências que você teve, porque isso aí te trouxe prejuízo físico também, né? Só para fechar essa questão dos sintomas, e aí a gente vai expandir esse olhar para o burnout para além da organização, né? Então, eu parti para desvalorização, eu parti para desmotivação, e aí ir trabalhar torna-se um fardo. Eu passei a escolher o rímel que eu ia usar. Então, será que hoje eu vou chorar? Porque se eu for chorar, eu vou usar um rímel à prova d'água. E isso é muito sério. Você vai trabalhar pensando que talvez você vai entrar em um sofrimento agudo no seu ambiente de trabalho. E isso não é normal. E eu acho que é isso que a gente precisa colocar um pouquinho na cabeça de quem está nos ouvindo. Uhum. Se você está se sentindo assim, reflita sobre o que significa isso. Porque não é normal você pensar que você vai chorar no seu trabalho hoje. Não é para ser assim, né? Não, assim. não é. E não é chorar de alegria e emoção, e sim por dor, né? E aí eu entrei na fase da despersonificação. O que é isso? Você começa a se anular e a alterar algumas características. Então, primeiro, pode acontecer um isolamento. Então, você começa a não querer estar com seus colegas de trabalho. E não necessariamente porque eles te maltratam, mas porque você começa a não se sentir pertencente a esse lugar. E você despersonifica. Então, eu me recordo muito nitidamente um dia que eu cheguei tão focada que eu não podia perder tempo, porque eu precisava trabalhar. E eu perdia tempo demais falando com as pessoas. E aí eu cheguei e fui
passei assim, bom dia, bom dia, bom dia, e fui direto. Só que essa não era eu. Eu era a pessoa que chegava, bom dia, e aí, brincava. E, de repente, eu só entrei direto. E aí, o meu colega saiu da sala dele e veio. Tá tudo bem? Quem é você que você fez com a Juliana? E ele me falou, você está despersonificando. E eu falei, oi, querido. E ali eu comecei a refletir. Você fazia terapia na época, não? Fazia. E eu acho importante eu trazer isso, porque o meu burnout ele foi um construto de além dessa organização. Anteriormente, eu trabalhei em outras empresas. Eu acho que hoje eu olho para trás, eu iniciei o meu processo de burnout antes, bem antes. E ali, digamos que foi a gota d'água. Então, eu já estava em psicoterapia e já estava levando, mas, por exemplo, eu nunca tinha levado para ela sobre o rímel. Porque era algo que eu não me ligava. E é isso, a gente não se dá conta. Hoje, Percebe, falar isso, né? eu olho e falo, que absurdo, como assim? Mas era normal eu escolher o rímel. Eu pensar que eu ia chorar. Foi um sinal que você nem percebeu que estava já vindo, né, Juliana? Isso. E aí, o que acontece? O meu processo me levou para o adoecimento, né? E aí, eu acho que a gente pode responder a sua pergunta sobre, será que é somente no ambiente de trabalho? Sim. Eu acho que o burnout, oficialmente, ele é um distúrbio, né? A OMS, em 2019, coloca no CID-11 ali, e a gente tem que pensar nas lacunas, tá, gente? Porque, assim, em 2019, a OMS está colocando no CID-11, mas ele entra em vigor, de fato, em 2022, e isso vai fazer sentido no final da minha narrativa. Isso. Então, assim, é relacionado a um fenômeno ocupacional. Ou seja, para caracterizar burnout, a gente tem que pensar em trabalho, sim. Mas a gente está falando e fazendo estudos, né? Existe a psicóloga que na década de 80 e 90, porque o burnout, a primeira vez que se fala sobre ele, vem do Freudenberg. Ai, sorry, meu inglês é péssimo. Pesquisem. Mas ele que traz a primeira vez um estudo sobre o burnout focado nos profissionais da área da saúde. E aí, na década de 70, isso, nos Estados Unidos. 80, 90, os estudos se potencializam, né? Ficam maiores, se estendem. E a Malasky, vou falar no meu português, que é a Cristina Malasky, ela passa a estudar, a estender esse estudo, inclusive ela faz uma escala do burnout, que é muito utilizada até hoje. Isso na década de 80 e 90. No século XXI, a gente começa... No século XXI. Na década de 2000, a gente começa a falar sobre outras áreas, não apenas da saúde. A gente começa a estender para outras áreas profissionais. Então, nos anos 2000, a Malasky, ela começa ela traz uma extensão dessas pesquisas sobre burnout, e aí cai que é restrito à área da saúde, porque até então falava-se que era para o profissional da saúde apenas. E não, outros profissionais. Outros. Como assim? Né? Claro, é porque assim, eu acho que o olhar enviesado lá da década de 70 é porque ele era o Freudenberg. Ai, gente, aquela palavrinha. Freudenberg, ele era psicanalista. E ele vivenciou o burnout. Por isso que ele começa a pesquisar. Então, ele pesquisa na área dele, de atuação dele. Quando chega ali nos anos 2000, ou seja, 30 anos depois, começa a se olhar que não são apenas os profissionais da saúde, mas outros profissionais também. E aí, a gente chega, então, nessa extensão. Só que hoje, a própria Malasky amplia, inclusive levando para um burnout materno. Fala-se sobre essa maternidade adoecida. E até, Kátia, agora eu que jogo a bola. Você, mãe atípica, como foi a sua maternidade? Eu acho que toda mãe, por excelência, entra em burnout em algum momento. Vamos lá, você vem com seu bebezinho lindo, maravilhoso, com carinha de joelho, ok. Dedicação integral, Exato. né? É da mãe. Mas ali passa, geralmente eles vêm assim, né? Dorme a semana inteira. E depois de uma semana e um dia, começa a crise de cólica, começa a chorar, começa a varar noites de sono.
eu tive 3 filhos aí que foram completamente diferentes um do outro. Uma dormiu bastante, outra chorava das 9 até as 3 da manhã e o outro chorava normal. Em 3, né, eu percebia, sabe, que chegava um momento, o esgotamento físico mesmo, mental, né, de você estar ali tentando raciocinar direito e com uma noite de sono mal dormida você não consegue. Então, assim, energia drenada mesmo. Sim. Vamos falar um pouquinho de mãe atípica. Eu acho que isso triplica, porque o que uma criança atípica demanda de cuidado, de terapia, de você se segurar ali quando ela tem aquelas crises de explosão que acontece e você tem que entender que é o momento que ela está tendo de autorregulação. Eu acho que tudo isso leva a gente a um grande esgotamento, uma grande falta de energia, que eu acredito ser o burnout, sim, Juliana. Até porque, assim, como que a gente acalma se a gente não tá calmo, né? Então, uma mãe atípica, ela tem que ter a paciência triplicada. E a gente não pode esquecer que ela sofre. Né? É muita coisa, não é nada... não é nada dentro daquilo que a gente imagina, né? Que já é difícil. Levar para a escola, trocar fralda. Tem outras coisas muito maiores, muita né? Coisa envolvida, né? E ainda tem aquela coisa do luto ali, de estar tentando entender, né? Por que o meu filho é atípico? Por que temos que viver isso? Como vai ser a vida dele, né? Agora, eu sei que talvez... Eu sei não, né? Mas talvez vocês psicólogas vão me dar uma bronca. Mas bem... Para mim foi muito real, tá? Quando eu me tornei mãe. Mas eu acho que é muito real que um filho, nasceu uma mãe, nasceu uma culpada. Nasceu uma culpada. E aí vem muito daquilo que você colocou, como você foi se comportando no trabalho, né? Porque além do esgotamento físico, além do bebezinho, ter aquela coisa que consome muito, é todo um cuidado, né? Vem as culpas, que a gente não faz nada certo, que a gente não faz nada bom, eu não sou boa mãe, e isso ajuda no burnout, né? Sim. E mais pra frente também, e não é só quando é bebezinho, não, né? Até hoje eu tenho muita culpa, eu sou uma boa mãe. Principalmente se você vai falar maternidade. Se você tem culpa, você é uma boa mãe. Mas pode parecer brincadeira, mas quando a gente pensa em negligência, é sobre isso, né? Sobre isso que você falou, maternidade primeira, você teve apenas um, né? Sim. Mas a primeira maternidade é aquela que você é mãe de primeira viagem mesmo, você não sabe o que vai acontecer. Quando o seu filho começa a chorar, você chora junto, porque você não sabe o que fazer. Mãe, pelo amor de Deus, vem me ajudar, porque eu não sei o que fazer. Eu não tive isso, no primeiro eu tive sim, né? No primeiro banho que eu fui dar na minha filha, eu achei que eu era a pior mãe do mundo e que eu não ia dar conta daquilo, não. Queria sumir. Depois de uns 3 dias passou. Mas ali... Mas olha que interessante, né? Porque quando a gente tá... Quanta coisa que a gente tá falando, o que é sobre burnout? É sobre a sensação de não dar conta, é sobre culpa, é sobre medo. Insegurança. É sobre sobrecarga. Sobrecarga, porque né? Muitas mães trabalham, e mesmo que elas não trabalhem, né? Tem quantas tarefas? Cuidar minimamente da casa, não tô nem falando de ser uma casa exemplar, Mas assim, minimamente a gente cuidar da casa, a gente... cuidar dos filhos, né, no sentido até de sobrevivência, porque um recém-nascido depende 100% de um adulto, cuidar de si mesma, cuidar do trabalho, se você trabalha, né, quando você volta da licença maternidade, enfim, daquele período, e aí essa quebra daquele ritmo com o filho, né, enfim, e aí a gente tá falando do quê? De sobrecarga. Sim. Uma outra classe muito burnoutada, que burnout torna-se um verbo, né? Eu burnoutei, tu burnoutarás. Vamos burnoutar. Eu não burnoutarei mais. Não, eu também, eu já burnoutei. Mas aí a outra questão são os autônomos, né? A gente não olha. E aí a gente vai culpar qual empresa. É isso que eu ia te perguntar, quais profissões mais que tem esse risco, quais são esses estilos de vida, porque tem isso também, né? Eu me identifiquei muito quando você falou de levar o computador para um churrasco, eu tô fazendo isso direto. Então, só que assim, eu acho que tem também uma balança aí, que eu demorei um tempo para me tornar autônoma, né? Hoje eu sou dona do meu próprio negócio. Mas eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, às vezes, eu não consigo desligar. Aí você não tá me falando de workaholic. Isso. Porque o workaholic, ele sente prazer, tá? Ele sente prazer, não é sacrifício. E é isso que acontece com o autônomo. O autônomo se entrega porque, primeiro, se ele não trabalha, ele não ganha. Então, ele tem que trabalhar. Ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem... Exato. Então, assim, tudo que eu receber... é resultado direto do que eu realizei, né? Do quanto eu dediquei, do que eu fiz, enfim. Aí, a outra questão é sobre você
ter paixão, porque você é proprietário, ou seja, você idealizou, Uhum. mesmo que minimamente. Você idealizou. Ai, gente, mas eu só sou motorista de aplicativo. Não, não tem problema. Você se idealizou ali. Uhum. Você escolheu. Entra nas escolhas, mais uma vez. Você escolheu. E aí, quando você faz essa escolha, você pode sentir prazer nela. Por quê? Porque você tem a sensação que você, se você se cansar, você pode mandar um currículo e entrar numa empresa. Eu sei que não são todos, aqui talvez eu esteja sendo um pouco generalista, mas assim, de modo geral, o autônomo, ele carrega um pouquinho dessa linha de pensamento. Se isso não fizer mais sentido para mim, eu tenho outra forma de fazer. E assim, o autônomo, ele é extremamente sobrecarregado, porque ele é a faxineira Uhum. da empresa É. ao CEO, ele É. passa por todos os cargos. E esse prazer que você está me relatando pode ser característico de um workaholic, porque o workaholic é o cara... Aí você vê lá, outro dia eu vi na época saiu uma reportagem CEO de alguma uma empresa internacional, enfim, dessas gigantes, eu não me recordo agora a empresa para citar com mais, né, enfim, com mais propriedade, mas ele falando assim, eu encontrei o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Nas férias, eu acordo às 4 horas da manhã para trabalhar e depois ficar com os meus filhos. Mas espera lá, Juliana. Então, toda pessoa que é workaholic também está dentro do burnout? Pode ter uma tendência a, não Ah, necessariamente. Porque você está me falando de pessoas que são, no caso, profissionais liberais, mas também eu conheço, tenho até paciente, que ele é tão aficionado no trabalho, ele precisa de um controle tão grande para poder ser o 100%, é nisso que a gente trabalha, porque que tem que ser 100% o tempo todo, 100%, e ele é um workaholic, mas ele acha que é assim. Aí o que ele faz? Ele traz esse modus operandi para dentro de casa. Então, todos têm que ser 100%. Então, você percebe que isso começa a trazer um burnout para os familiares, porque você não dá conta de o tempo todo ser o melhor aluno que tira nota 11, a melhor esposa que trabalha ali e deixa a casa brilhando e dá conta do trabalho, dá conta dos filhos, porque a gente está falando no mundo ideal, né? E nós estamos no mundo real. Será que é ideal? Não, estamos no mundo ideal no sentido de não ter que ser 100%. É, porque assim... Ideal Essa idealização fictício, do vamos lá, controlador e fictício. perfeccionista é, inclusive, uma das fases do burnout. Uhum. A busca pelo controle. E é nessa busca de perfeccionismo e controle, junto com o não dar conta, que a gente leva o computador. E aí, não necessariamente todo workaholic vai estar no burnout. Mas toda a pessoa com Mas burnout já passou pelo workaholic. Exato. Uhum. E é um... Todas passaram? É uma Porque das eu acho fases. que, no caso, assim, dentro das empresas, às vezes a gente é colocado numa situação de competitividade, de, né, te dar uma Sim. promoção, e aí você começa a ficar dependente daquilo, é um salário melhor, é uma posição que você sonhou, Sim. tal. Só que daí vem uma responsabilidade muito maior, né? E mil questões E que aí a podem... gente está falando sobre burnout. Ou seja, ultrapassar o seu limite. Uhum. Você falou uma É coisa isso interessante, que é. desculpa, tô Não. cortando um pouquinho você. Você falou uma coisa interessante em empresa. Daí eu queria te fazer uma pergunta. Como é que essas empresas, instituições aí podem ajudar a prevenir esse burnout? Já que no início da conversa a gente fala que ele nasce ali na questão laboral, né? Isso. O que essas empresas podem fazer para que... Eu sei que, assim, se tem algumas empresas que já trazem um contexto de bem-estar, qualidade de vida, né? Vamos dizer assim, palestras que são psicoeducativas, mas o que mais que essas empresas podem fazer para evitar esse turnover e etc? Eu acho que assim, a gente... Então, só para fechar aqui, né? O workaholic, ele sente prazer no trabalho e não necessariamente ele vai estar no burnout. O burnout vai passar por características do workaholic, mas não necessariamente também é workaholic em que sentido? Talvez ele não faça por prazer, e sim porque ele se vê em uma situação, né? É a busca pelo controle e pelo perfeccionismo e pela entrega. Às vezes, mas é uma espiral tão assim que vai chegar um momento que ele vai percebendo que ele está deixando todos os pratos caírem e ele não consegue equilibrar minimamente. Então, ele começa, na verdade, só tentar equilibrar. O burnout é o quê? É ultrapassar os limites. É quando você ultrapassa os seus limites. E aí você chega ao esgotamento físico e mental. Então, a promoção é essa, mas qual é o seu limite? E aí, é nesse olhar que eu sempre trago sobre as relações. Por exemplo, se o seu marido, se o seu namorado, se sua esposa, sua namorada te propõe alguma coisa que para você, um relacionamento aberto, e você tem uma mente monogâmica, talvez esse seja o seu limite. E você termina essa relação.
Por que com o trabalho a gente não faz isso? Por que com o trabalho a gente não coloca limites e a gente permite? E aí, muitas empresas vão só empurrando, empurrando, empurrando. E você vai só aceitando, 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 aceitando. Até que essa sua linha vai simplesmente romper. Então, é por isso que... Qual é o seu papel nessa relação? Então, quando a gente está falando de um relacionamento... E, claro, haverá relacionamentos tóxicos, abusivos e pessoas que na relação pessoal também não conseguirão colocar os seus limites. Mas o que eu quero dizer é sobre você. Qual é... Aonde você está aparecendo nesse burnout? Não tirando a responsabilidade das empresas, que aí entra no que a Kátia está perguntando, e junto com o que você pergunta sobre a prevenção. Então, quando a gente pensa, existe prevenção? Sim. Primeiro, atente seus sinais. Se você sente que acordar para ir trabalhar, sair de casa, está sendo muito difícil, que você sonha à noite com o trabalho, todas as, né? Não tô falando, todo mundo, uma vez ou outra, já sonhou com o trabalho, tem uma entrega, uma apresentação, enfim. Mas, de forma recorrente, sonhos desconfortáveis. Acorda mais cansado do que vai dormir. O estresse está crônico, você já não consegue mais resolver. O estresse não está mais te movimentando e se te estagnando. Se você escolhe o seu rímel, porque você vai chorar na empresa, olhe para isso. Olhe com atenção e procure uma ajuda. Uma ajuda de autocuidado. Então, primeiro, mindfulness, aqui e agora. Trabalhe no presente. Olhe para o aqui e agora. Meditação. Respiração. Literalmente, respira, não pira. Né? Não pode pirar. É sobre isso. E vai atrás de ajuda profissional. Se preciso for, talvez psiquiatria também, medicamento, enfim. Começa pela psicologia. O psicólogo vai te ajudar, vai te orientar, vai olhar para isso junto com você. E, se preciso for, vá para a medicina, né, para a área psiquiátrica. Em contrapartida, as empresas. A gente não pode tirar a responsabilidade das empresas. Então, eu falo muito sobre essa questão das relações e sobre qual é o meu papel nesse burnout. Porque eu tive um papel. Mas eu não estou passando a mão na cabeça da empresa. Qual é o papel da empresa? Então, mais do que pendurar fitinha no peito e falar, campanha X, saúde mental, não sei o quê, é sobre fazer projetos reais disso. É sobre quando você chega para o seu gestor, como eu cheguei para o meu e falei, me ajuda, porque eu não sei elencar prioridades, porque eu não sabia. Sabe quando tudo é prioridade? E eu cheguei e falei, eu não sei. A ajuda da empresa? Não. Isso acontece muito, né? Gente, o nosso tempo tá esgotando. É uma pena porque é um assunto que dá pano pra manga, hein? Ju, você volta mais vezes aqui para esse bate-papo? Com maior prazer. Que bom, maior prazer. que bom. Vai eu ser acho ótimo. Que, para fechar, só dizer que eu cheguei numa paralisia facial com o burnout. E foi uma doença física, mas, na verdade, de um processo psicossocial. Quando eu retornei, na ocasião, eu ainda não tinha o CID, né? Ele ainda não existia. Eu não fui orientada a buscar um psiquiatra. Então, eu entrei com atestado por paralisia. Eu me recuperei em 15 dias, porque eu segui a recomendação médica generalizada, que era, você precisa descansar. E eu falava, como? Como que se descansa? Mas, enfim, eu consegui fazer isso. E aí, quando eu retornei, eu não fui... na perícia do INSS, eu não recebi pelo meu afastamento, porque eu não estava mais paralisada quando eu fui na perícia, por falta de conhecimento. E eu fui demitida. Esse foi o meu presente de fim de ano. O que foi um presente, realmente. Foi dificílimo, mas foi um presente. No meu caso. Mas nem todo caso de burnout precisa terminar numa demissão, né? E quando isso tudo aconteceu em 21. Novembro de 21, eu fui desligada. Em 22, a OMS coloca no CID, o burnout. Então, até então, eu não tinha isso. Em janeiro, eu ainda brincava, eu falava, eu não podia ter esperado uns meses para dar uma... Mas, assim, ok, esse foi o meu processo, essa foi a minha história, a minha vivência. E eu agradeço demais a oportunidade de contar. Vocês trouxeram uma frase, uma letra de música, algo para a gente fazer o fechamento com chave de ouro, que se relacione a esse tema, para deixar aí para os nossos ouvintes.
Olha, vou falar primeiro, tá? Não é descaso, mas eu vou deixar a vida me levar. Ai, o Zeca é ótimo. Né? Porque, cara, você tá ali, né? É isso. Cuspindo fogo, dá uma relaxada, né? Um pouquinho Não é mais de tudo sobre o compaixão, outro, sobre as autocuidado, outras né? coisas, olhar com autocompaixão você mesmo. Então, eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Só tomar cuidado para Ou não vida ir leva para o burnout. né? exatamente. Não deixa a empresa te levar, não deixa o burnout te levar, deixa a vida. Vou deixar a vida me Deixa a levar graça para da onde vida. eu quiser. É, eu quiser, para onde os meus Exatamente. limites permitem, né? Exatamente. Eu trouxe um conselho / música em um só. Que é, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E isso é o meu conselho. A vida não para. Só que você precisa escutar. Sim. E enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Então, essa, né, paciência do Lenine, para mim, esse trecho, ele diz muito sobre o meu processo de burnout. Enquanto a vida não para, mas o corpo estava pedindo calma. Né? Tudo estava pedindo calma. E aí eu aprendi, depois que eu cheguei aonde eu cheguei, que o tempo pode acelerar, pedir pressa, mas eu vou me recusar. Porque esse é o meu limite. E eu vou na valsa. É isso Ótimo, perfeito. aí. Pessoal, muito obrigada. Juliana, Kátia, obrigada pelo convite de novo, Kátia. Imagina. Minha parceira. Mari é nossa parceirona. E nos vemos no próximo episódio.